Olá, olá, caríssimos investidores. Estamos aqui mais uma vez nesse Clube FI Entrevista. Hoje, de novo, né? A gente procura sempre trazer pessoas especiais, né? E hoje estamos aqui de novo com mais uma pessoa especial, eu e o Dan. Certo, Dan? Certo. Hoje para tirar dúvidas com uma CIO, né? Chique. O que é uma CIO? O que é uma CIO? Então, Ana Rodella, bem-vinda ao Clube FI Entrevista. Uma satisfação tê-la conosco. Obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou iniciar fazendo a apresentação, certo? Então, presta atenção, olha o naipe. Então, a Ana é formada em administração de empresas pela Mackenzie, tem o CFA desde 2017. Ela iniciou a carreira, né, como analista de crédito no Banco Santander Brasil e com mais de 19 anos de experiência no mercado, atuou no Itaú Unibanco Asset, na BRZ Investimentos, em crédito de mercado de capitais. E ela entrou para a equipe de análise da Bradesco Asset Management, né, que é a Bran, que a gente fala assim, né, um apelido que a gente usa no mercado, em 2013, que foi mais ou menos quando a gente se conheceu, né, com o Vitorino lá. Quem que era o seu chefe lá na época? Era o Reinaldo Legrazi. Era o Legrazi, que depois foi para o Banco Central. Foi para o Banco Central. E atualmente, acho que é diretora responsável pelos times de gestão e análise, é esse o cargo? É isso mesmo. Beleza. E, além disso, também participa do grupo Bloomberg Women's Buy-Side Network, que busca incentivar a presença feminina na gestão de ativos e é diretora da Associação de Investidores de Mercado de Capitais, a AMEC. Bem-vinda. Obrigada mais uma vez aí pelo convite, é um prazer conversar com vocês aqui. Legal, então vou aproveitar esse momento que a gente está começando, então também mandar um abraço para a Sara Tonello e para o Edu da gestão do BCIA, né? A Sara é minha contemporânea de faculdade. Vamos lá, vamos começar aqui. Então a gente está nesse momento, né? Vivendo um momento bem específico no mercado brasileiro e mundial também, né? E aí eu queria entender qual que é a visão sua, né, a respeito desse momento tão especial, macro, que a gente está vivendo hoje, tem N variáveis, né? Talvez só essa resposta daria o podcast inteiro, né? Mas vamos ver o que você consegue trazer pra gente. Com certeza eu tenho um podcast inteiro para falar disso. Como eu não sou economista, então também pelo menos eu já deixo um pouco mais sucinto, legal, né? Porque legal. Os economistas, então aí que tem mais coisa ainda para falar a respeito. Mas eu acho que dá pra gente pensar em 3 blocos, né? Quando a gente pensa aqui em Brasil, em fundamentos macro, a gente está começando a ver impactos da política monetária na atividade, né? Então, ainda lentos, mas no crédito já mostrando um pouco mais de sinais. Tem toda a questão de qual é a ordem que isso aparece nos indicadores que a gente acompanha, né? E o impacto disso também, então, na inflação, então, núcleo de inflação melhorando, inflação também melhorando pela questão do dólar, que tem se desvalorizado globalmente, não é uma questão só de fortaleza do real, na verdade é uma questão mais de fraqueza do dólar globalmente, né? Mas isso contribui bastante para a inflação, fraqueza de commodities também. Então, a gente tem esse cenário no macro onde até parece que as coisas estão fazendo sentido, né? E aí entra o geopolítico e o político que dão uma certa bagunçada nesse negócio. Quando a gente fala de geopolítico, desde o início da guerra da Ucrânia, realmente é um tabuleiro que fica complexo, que tem suas surpresas. Depois a gente tem questão de Israel, Irã e o Trump, quando a gente tem uma figura dessa relevância, que é o presidente dos Estados Unidos, né, com uma postura tão agressiva e tão volátil, é um fator importante de risco, principalmente quando a gente pensa em risco como volatilidade, né? É inegável que tem muita volatilidade relacionada a tweets, então é toda uma nova maneira de acompanhar o mercado e de onde que pode vir a próxima bomba, né? E aí a cereja do bolo eu diria que para Brasil a gente pensar que a gente tem uma eleição ano que vem, né? Então, uma eleição que pode ter impactos importantes na condução de política econômica do país, né? Dependendo do que for o resultado dessa eleição, e uma eleição que veio para mercado, para precificação de ativos, muito antes do que costuma ser, né? Então a gente já desde o início do ano está falando de eleição no mercado, né? Com 2 anos de antecedência praticamente. Virou aquela coisa onde os candidatos, na verdade, já são o play que está sendo feito, e aí depois a gente ainda vai ter todo o play da eleição em si, né? Então... ainda tem Copa ainda, né?
Essa é a parte divertida, pelo menos, né? Então, realmente, bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. E difícil se pegar só no fundamento com tudo isso, né? Porque todos esses fatores impactam bastante precificação e mercado. Administrar esse risco e ponderar bem essas incertezas no tamanho da posição, na sua convicção, é muito importante num cenário como esse. E você, que é a CIO, você é o responsável máximo ali por definir algumas estratégias cruciais de alocação, você lidera times e trazendo para a mesa aqui para o nosso mundo real, olhando... É que é difícil de falar longo prazo no Brasil, porque tem muito curto prazo acontecendo todo dia, mas para o curto, ano que vem, e não tentando não muretar muito, assim, vocês estão mais pessimistas, neutros, assim, esperando próximos movimentos, ou estão mais otimistas? Porque, já que é a minha opinião pessoal, olhando o cenário de curto prazo, a gente tem as regras do jogo mudando o tempo todo. A questão de legislativo, STF, com algumas influências, e aqui eu sei que existe alguma polêmica, mas colocando assim, trocando em miúdos, olhando para os seus times que estão sendo liderados, e esses times têm suas especialidades, existe divergência também entre essas opiniões, porque você pode ter... tenho colegas na Bran também que estão alocando mais fora do Brasil, outros estão olhando mais para dentro. Então você tem essas divergências. Mas olhando para dentro de casa, como que vocês estão assim olhando em termos de muito pessimista, neutro, ou um pouco mais otimista com alguma mudança de governo? Eu já estou tentando responder aqui, mas qual que é a justificativa, né? A gente tem na Bradesco Asset... times grandes, né? Então, se a gente pensar só quem faz macro mesmo, que é principalmente ali a equipe de renda fixativa e o time de multimercado, a gente está falando de um time de mais de 10 pessoas. E isso eu acho que é um dos grandes pontos positivos da casa lá, porque você realmente traz muitas visões diferentes para as mesmas discussões, né? São pessoas que estão todo dia discutindo juro, inflação, PIB, atividade. É inevitável, todo mundo tem viés, mas pelo menos você joga esse monte de viés ali e tenta no argumento ver qual é o melhor argumento, eventualmente inclusive com posições distintas de acordo com o fundo, o perfil do fundo e o perfil do gestor, né? Então, a gente como casa, o principal é que a gente não vê nenhuma questão estrutural de Brasil do ponto de vista de instituições, indicando que estamos indo rumo ao abismo ou algo desse tipo, né? Então, claro que tem uma eleição que potencialmente vai ser entre candidatos com visões muito distintas de política econômica, né? De como manter o crescimento do país, mas dentro de um contexto onde a gente não vê um fim do mundo. E aí isso é o máximo também que dá para ver com uma eleição tão na porta, assim, né, com candidatos tão antagônicos. Então, o que a gente tem feito do ponto de vista de alocação de risco, realmente está difícil ter alguma convicção para fazer uma posição pensando muito em médio e longo prazo. Né? O que a gente tem feito é tentar fazer alocações mais táticas, então books que a gente monta e sai relativamente rápido, acompanhando muito o humor de mercado, tentando entender quais são os trades que estão muito lotados. É realmente uma avaliação ali ir construindo ganhos e evitar a perda muito grande, sem grandes convicções nesse momento, porque de fato tem bastante potencial mudança para acontecer nos próximos meses, né? Em cima de um evento que é um evento imprevisível, o fato é esse, ainda mais com toda essa distância ainda da eleição, né? Então, uma coisa muito importante do gestor sempre ter em mente é ponderar o tamanho do risco dele em relação à incerteza, né? Por isso que é muito importante o gestor conseguir ser honesto a respeito da incerteza, porque muitas vezes é fácil você acreditar numa tese, né, e aquilo parecer muito certo para você, mas você tem que conseguir fazer esse reality check da sua tese, né? Então, quando a gente para fazer esses reality checks lá,
a gente não consegue ter grandes convicções para fazer tese de médio prazo nesse momento, não. Tem sido um ano realmente de colher resultado em pequenos trades, em momentos de montar e desmontar a posição, e com bastante proteção na carteira sempre. E sempre mais focado em ter uma maior parte em liquidez, talvez não uma posição com resgate de, sei lá, 3, 5 anos, coisas mais líquidas, ou se tiver esse tipo de resgate que você tenha outras posições que compensem, talvez um hedge, essas questões que você está falando, né? Quando a gente fala dos fundos macro, a liquidez é bem dada, né? Porque Sim. A gente está falando realmente de ativos no geral líquidos. Se a gente a mesma coisa vale para a renda variável, posições no geral muito líquidas, embora seja um mercado que no ano vem performando também muito bem. Os ativos de risco de renda fixa também vêm numa boa performance no ano, né? No crédito, já um pouco mais de atenção com liquidez, talvez até mirando mais o segundo semestre agora, porque uma cautela que a gente tem que ter sempre como gestor de crédito é entender que uma parte grande do fluxo que veio para crédito nos últimos anos veio decepcionada com outras classes de ativo. Eu acho que uma boa parte desse recurso pertence ao crédito privado, de fato, porque o investidor brasileiro ele era muito subalocado em crédito, né? Aí o que ele fez ao longo desses últimos anos foi que ele ficou muito sobrealocado em crédito. Em algum momento essa sobrealocação vai sair. O net disso ainda vai ser um crescimento grande da classe de crédito privado na nossa leitura. Mas em algum momento, se a bolsa continua performando da forma como vinha, ou própria renda fixa ativa, os fundos multimercado também, como o ano, estão tendo um ano melhor do que tiveram no ano passado, é natural a gente ver um pouco de recurso sair dessa classe do crédito privado. Então a gente está muito atento com essa questão da liquidez, principalmente agora para o segundo semestre do ano, que pode ser que tenha o mercado como um todo um pouco mais desse movimento de resgate. Nessa hora é sempre bom ter um caixa adicional para aproveitar oportunidades que surgem, né? Então, parece que a gente combinou a pergunta, né? Então, dado esse, assim, o seu retrospecto, né, que você trabalhou muito tempo em renda fixa, né, crédito privado, e você já trouxe esse assunto, né, mas dentro dessa classe tem a classe dos hoje, né, não dá para se chamar mais isentos, né, são os incentivados. Né? Ainda não aconteceu, mas... Hoje ainda são isentos, né? Como é que vocês estão olhando essa classe especificamente, toda essa questão da MP 1303, possível taxação, quais são as decisões que vocês estão tomando com relação a essa classe de ativo específica dentro de renda fixa? A gente está olhando muito de perto, né? É uma MP importante, bastante importante para o setor. A gente entende esse objetivo de corrigir eventuais distorções, mas o mercado como um todo dá para perceber que se animou mais com os incentivados nesses últimos meses. Quando a gente pega o volume negociado de debêntures em IPCA, que são basicamente as debêntures incentivadas, a gente tem muito pouca debênture em IPCA que não seja isenta, né? São coisas bem antigas, assim. Então, o volume de negociação desse mercado aumentou quase 50% no mês, né, no mercado secundário, mostrando que tem realmente essa grande demanda, dado que ficou carimbado o ativo que existe hoje, né? Então, da forma como a MP está hoje, a gente não sabe se ela vai ser aprovada desse jeito, né? Mas da forma como ela está hoje, o simples fato da debênture hoje ser isenta, ela vai ficar isenta para sempre. Então, isso faz com que todo esse estoque que existe hoje, que seja formado até o final do ano, ganhe um valor importante, né? Então, essa demanda veio, a gente viu um certo fechamento de spread, mas ainda assim, quando a gente faz o gross-up hoje do que é esse spread nos títulos isentos, e o que é o gross-up, né? É achar o spread equivalente de um título não isento, né? Então, quanto uma debênture não isenta teria que me pagar para depois de eu pagar o imposto de renda, eu ter a mesma rentabilidade que eu tenho com essa isenta. A gente está falando de quase CDI mais 3, né? Então, isso é muito mais do que a gente vê no IDA hoje. Então, a Bradesco Asset está tomando alguma posição específica com os incentivados, né? Você falou que se vocês notaram uma busca
relevante sobre as debêntures incentivadas, né? A gente também acompanha o mercado, viu que também teve sobre CRI/CRA, mas não tão relevante quanto as debêntures, né? Teve uma busca, mas não foi tão grande. Existe alguma posição, assim, né, que vocês estão tomando com esses ativos especificamente? A gente tem ficado mais alocado mesmo no fundo, mas não alongando a duration, né? Porque, de fato, quando a gente olha esses spreads em relação ao histórico, eles estão amassados. Quando a gente faz aquela conta do gross up, que inclusive eu acho que eu mencionei CDI mais 3, é CDI mais 2,30, que é o gross up equivalente, né? Ele é interessante em termos relativos a outras opções, mas quando a gente olha o histórico, de fato, é um nível baixo. Então, a gente não se anima a alongar o prazo médio das emissões, porque numa eventual abertura, se a MP não passa, pode ser que esse mercado acabe tendo um pouquinho de abertura de spread, né? Então, algum volume de venda ali de quem comprou contando com essa isenção versus o não isento ano que vem, né? Então, a gente tem alocado mais, mas em títulos mais curtos mesmo. E deixa eu aproveitar, então, assim, e primário, assim, que é uma das coisas que saíram nas notícias, né? Que possivelmente algumas casas tomariam operações no primário para depois, na sequência, sair no primário, no secundário com pessoas físicas ou outras casas, né? Essa é uma posição que vocês olham ou ainda não? Esse é predominantemente um privilégio das tesourarias, né? Que são quem está próximo ali do IB originando a operação. A gente, muitas vezes, pelo tamanho e pelo relacionamento, consegue ter acesso a essas operações também, mas a gente tem sentido isso principalmente nas tesourarias dos bancos. Então, exatamente esse racional de fazer a operação, bucar no livro próprio, né? Para depois, num segundo momento, com mais fechamento de spread, ele ter a oportunidade de fazer esse giro da carteira. Boa. Não, quando a gente olha o cenário da Bram hoje, para fundo imobiliário, não é uma área que é tão grande assim em termos de PL frente aos outros bancos. Como que vocês estão olhando hoje esse cenário de fundos imobiliários? Porque a gente tem um contexto de desvalorização no mercado secundário para a maioria dos fundos, o que talvez inviabiliza novas emissões e criação de novos fundos via outras casas. E o movimento que tem hoje, que está ocorrendo, são mais de M&As e essas aquisições. Para frente e imobiliária, até Fiagro também, como vocês estão olhando essa classe de ativo? Várias coisas na sua pergunta, né? Em primeiro lugar, a gente, como gestor de fundo listado, eu vou te falar que é uma das coisas mais difíceis que tem, porque eu era head da mesa de crédito, né, até o início desse ano, quando eu assumi como CIO, e a gente tem na mesa de crédito lá também um fundo listado, que é o BINC 11, e a gente tem o BRFT 11, que é um Fiagro, né, listado também, e você como gestor faz o melhor trabalho possível, aquela carteira tá boa, a rentabilidade tá boa, você conseguiu fugir dos eventos de crédito todos, e você comemora cada vez que explode alguma coisa, você fala, nossa, essa daí a gente passou longe e tal, e aí a cota no secundário tá afundando. E você vai fazer o quê, né? Você faz podcast, você grava vídeo, você escreve relatório, mas aquela cota no secundário, às vezes, um cliente que precisa sair num volume maior, a liquidez não é tão grande, aquilo afunda, assusta um outro que vê caindo, acha que tem um problema, vende mais. Você começa a entrar nesse comportamento que muitas vezes não é racional do investidor, né? Então, como gestor, é bem frustrante, porque você está fazendo seu trabalho todo direito, o investidor está com uma percepção ruim, porque ele está vendo uma marcação a mercado de uma cota que vai para baixo, embora o dividendo esteja bom, né? Ou o dividendo ou a renda mensal estão correndo bem, mas nem sempre ele tem a paciência de ficar lá e entender, né? Isso aconteceu muito nessa indústria de fundos listados. Eu não sei se o investidor sabia exatamente o que ele estava comprando quando ele comprou um fundo desse, né? A gente já ouviu comentários do tipo, essas ações que terminam em 11 são todas muito ruins. E nem ações elas são, né, na verdade. Então, tem um educacional para ser feito que a gente sabe que é complicado.
Olha a cotação do Google, vê que não valorizou nada e ali não tem rendimento e não tem retorno. E você pedir para o investidor médio entender dividend yield, etc, né? Por isso até que o trabalho que vocês fazem é muito importante, porque é difícil mesmo. A gente é o especialista desse negócio, Não né? Ele tem tá fim. pagando a gente para isso. É um trabalho que não tem fim, você tá sempre martelando porque tem sempre gente nova chegando com perfis diferentes. Faz Também. livro, faz curso, né? Faz podcast. Toma aí, tá, gente? Tamo junto. E aí vem o produto novo, que é diferente. Então, no universo do crédito, o FDIC, que também, eu não sei se todo mundo entende exatamente o que tá comprando quando compra um FDIC, né? Então, a gente tá sempre nessa luta. Então, a gente pega um investidor que está um pouco traumatizado com um produto num momento que está muito bom para alocar. Quando a gente pega os fundos imobiliários, tem algumas oportunidades de negociação de transação imobiliária no mercado que são excelentes, ativos, inquestionáveis, mas você não tem funding para fazer, né? Porque se você for sair para captar um fundo agora, tá difícil, o investidor tá machucado. Então, o que a gente tem tentado fazer? Encontrar muitas vezes um grupo de clientes que é mais especializado, é mais diversificado, consegue compreender melhor o case e levar uma proposta mais específica. Olha, eu quero fazer um fundo voltado para isso aqui. Eles ainda têm preferência no geral por algo que não seja marcado a mercado, assim, então o fundo listado tá bem difícil mesmo com os grupos de cliente mais profissional, tá muito difícil fazer alguém querer encarar um fundo listado, né? Então a indústria achou essa alternativa do fundo ser tipado, que no fim é o fundo que você não vê a cota ali na bolsa todo dia, né? Essa é que é a grande diferença, porque a gestão dele vai ser exatamente igual, seria se fosse um fundo listado, né? Mas para tentar não perder essas oportunidades, porque os ativos estão aí, obviamente, as empresas continuam vivendo a vida delas, e nessas horas é que você consegue comprar o ativo melhor ainda, se você botar na conta que existe uma expectativa de queda de taxa de juros, que para ativos imobiliários isso gera uma valorização extremamente importante, né? É realmente uma combinação muito boa de momento, né? Porque você tem pouco dinheiro para investir nisso, o mercado como um todo, o que faz com que o ativo fique mais barato para você na hora de comprar, né? Com uma perspectiva desse negócio valorizar mais ainda, porque a tendência do juro é cair no curto prazo, inclusive, né? Podemos falar talvez em 2 anos, se você não está convencido em 1 ano, em 2 anos é provável que você esteja. Então a gente tem tentado fazer isso, buscar os grupos, existem teses muito interessantes para fazer. A gente lá, por ser parte de um banco, acaba tendo acesso muitas vezes a negócios que as empresas procuram o nosso IB, alguém querendo fazer um sale to leaseback, ou querendo se desfazer de algum imóvel e busca assessoria junto ao banco. Então a gente vê essas oportunidades aparecerem e fica tentando achar quem é o investidor que vai topar fazer, mas muito provavelmente é algo nesse formato, é um fundo nichado para um grupo de investidores que está disposto a ouvir um pouco mais dessa história, né? E tem um cheque maior porque você consegue falar com menos pessoas, essas pessoas vão ter um cheque um pouco maior, já não precisa explicar toda a tese de fundo imobiliário, já conhece mais ou menos, aquele fundo vai ficar vai ficar no balcão, né? Vai ficar fora da bolsa e negociável entre eles ali, porque só eles que estão sabendo daquilo que está acontecendo e de pessoas de fora fica um pouco mais difícil esse acesso. Exato. E você vê alguma via de desses fundos ser tipados, porque eles já passaram por um grande processo, né, de CVM e tal, e para você conseguir reorganizar todos esses investidores, para eles saírem e serem listados, existe, ou juntar todos esses que ser tipados que acabaram saindo, formar um fundo só grande e tentar sair pro varejo e também dar ganho para essas pessoas que toparam ser tipado no momento que talvez o yield no secundário de outro fundo com liquidez estaria bem proporcional, e aí você consegue comprimir um cap rate, entregar um resultado para esse cara que tem o setipado, e aí claro, tudo isso depende de muitas coisas, inclusive a melhora do mercado, mas você também consegue entregar talvez já um fundo performado, consolidado para o investidor mais pessoa física que não tem tanto conhecimento. Essa é a estrutura que a gente enxerga como o ideal mesmo hoje, você ter essa possibilidade de listar esse fundo se o mercado melhorar,
Porque aí você consegue, muito provavelmente, absorver para esse cotista que entrou num momento mais difícil de mercado, né? Topou correr essa tese, entendeu o valor intrínseco que está ali, você consegue monetizar toda essa valorização para ele colocando esse fundo depois como um fundo evergreen, listado. Então, o ideal é deixar essa possibilidade aberta, sim. Quando a gente vai para o universo do Fiagro, também é um setor onde, por ter passado por alguns issues de crédito ao longo dos últimos vários meses, o crédito não está mais tão abundante quanto esteve. Então, também está dando boas oportunidades de fazer negócio. E aqui também a gente está fazendo a mesma coisa, atuando nichado, encontra um investidor num determinado perfil, faz um fundo mesmo que seja pequeno, mas a gente determina ali quais são as características que a gente vai ter para trabalhar e faz uma originação dentro desse universo, uma gestão bem especializada. O bom é que a gente tem o track record, inclusive, do fundo listado, né, que performou muito bem. Então, a gente consegue vender bem essa história. E você me perguntou também de M&As. Na Bradesco Asset, em vez de M&As, o que a gente tem buscado fazer são as parcerias estratégicas. Então, a gente busca complementar o nosso expertise com parceiros geralmente nichados, né? Então, por exemplo, no caso dos fundos imobiliários, eu busco um parceiro de distribuição que ele tem ali aquele cliente com um determinado perfil que quer um investimento de tal tipo, sabe que a gente faz gestão de imobiliário, gosta da nossa gestão nessa classe, e aí a gente casa as duas coisas. No caso do agro, a gente tem, desde a nossa origem, desde o BRFT11, uma cogestão com a Farm, que é uma gestora especializada em agro, né? A gente sempre teve essa visão de que a Faria Lima, ela entende do agro da visão Faria Lima, né? Por mais que você faça visita, por mais que o nosso gestor de agro é do setor, né? Tá nesse negócio, é um negócio de família. Não é a mesma coisa você estar aqui de você estar no campo, né? Então, a gente acha muito importante fazer essas parcerias com alguém que vai ter essa abrangência, vai estar realmente pulverizado, tem gente em todos os lugares o tempo inteiro, não é fazendo uma visita hoje, outra visita daqui a 3 meses, porque até aí já pegou fogo em tudo. Apertou o botão, o patrimônio não tá mais aqui também. Exatamente, ele já pagou alguém que não foi você e agora você chora, né? Então, a Farm é essa originadora com um longo histórico de mercado, de originar créditos no agro pulverizados, linkados ao que a gente gosta bastante, é linkado ali na cadeia produtiva, né? Então, em vez de você dar um crédito para o agricultor comprar terra ou comprar máquina, a gente gosta de dar o crédito para ele comprar semente, comprar o adubo, porque geralmente esse crédito ele toma com o distribuidor, que é uma pessoa com quem ele faz negócio recorrentemente. Então, isso faz com que a chance dele ficar inadimplente seja muito menor, porque se ele não paga a semente dessa safra, onde ele vai comprar a semente na safra que vem, né? Tudo é muito regionalizado nesse universo. Talvez ele até tenha mais uma opção, mas ele não vai ter muito mais opções, porque né? o pessoal se encontra também, né? No restaurante, né? Da cidade, então também se fala, né? Também se fala. Também é aquela coisa de interior no geral, né? Então, a gente gosta desse crédito, principalmente no agro. Então, a parceria com a Farm tem sido muito produtiva e muito satisfatória. Então, a gente tem feito isso. A gente busca alguém que complemente uma característica nossa para alavancar esse valor para o cotista, mais do que M&As em si. E você comentou a respeito dos FDICs, né? Que é um veículo que a gente falou poucas vezes aqui no Comitê de Entrevista, né? E são produtos estruturados também, né? Que se fosse fazer uma comparação com o fundo de CRI, ele é bem semelhante, né? Que tem recebíveis empacotados ali dentro. Isso aí. Né? Qual que é a visão de vocês dessa classe, né? Porque tem saído diversas notícias falando do crescimento bem grande, né? Assim, faz mais ou menos uns 9 meses que foi aprovado para ir para varejo também esse produto. Sim. Então tem tudo a ver com o nosso público aqui também, né? Que não sei se tem muitos investidores, né? Mas pode ter algum... Qual que é a visão de vocês desse produto? Vocês estão trabalhando ele assim, com mais afinco, menos? Como é que tá? A gente gosta muito de FDIC. Produto estruturado no geral, eu sempre achei muito interessante, porque geralmente é aquela coisa, você tem uma operação que tem um ponto fraco.
E aí, como que você faz para se proteger desse ponto fraco, né? E você vai criando essa estrutura. E às vezes tem 2 pontos fracos, e aí você cria uma estrutura mais complexa. Então, a operação estruturada, o que eu sempre gostei nela, é que ela é uma operação desenhada pensando no que pode dar errado. Diferente de uma debênture. Uma debênture que é uma dívida clean, você não pensa no que vai dar errado, ela é clean, né? Se ela der errado, você, no geral, ficou com uma mão na frente e outra atrás, porque ela foi feita pensando que vai dar certo. Né? E aí o analista de crédito que se vire ali para antecipar qual é a empresa que não vai dar problema. O produto estruturado, ele é desenhando pensando, se isso aqui der errado, o que acontece? Aí você cria ali sua proteção para isso. E aí, tá bom, esse aqui eu criei e esse passo aqui, se der errado. Então você vai fazendo, checando passo a passo de tudo que envolve o recebimento, né? Tudo que pode dar errado, como você se protege disso. Então, quando a estrutura é bem feita, é um produto muito seguro. De onde vem a dificuldade do FDIC? Entender essa estrutura toda. Não é um negócio padronizado, né? Nem o FDIC do risco mais óbvio que você pode pensar, dá para você colocar numa caixinha, todo FDIC que vier disso aqui é muito bom, então tá aprovado. Você sempre tem todos esses passos para olhar, como tá a sua proteção em cada um desses passos, porque uma perninha que você deixa descoberta é onde pode dar errado, né? E aí, essa profundidade de análise que eu acho bem complexa da pessoa física ter, né? Tem toda a questão do IOF, que antes não tinha, agora passa a ter, né? Tem o próprio imposto de renda, não tem come cotas no FDIC, o que é uma vantagem e tem sido muito propagandeado por causa disso. Mas eu ainda acho que a melhor forma do investidor acessar um FDIC é por meio de um fundo, um FIC de FDIC, ou um fundo de crédito que aloque em FDICs, onde você tem um gestor profissional olhando esse negócio, porque não é simples ler o regulamento de um FDIC, ler todos os documentos relacionados à cessão. É um trabalho jurídico bem intenso para entender todos os riscos que estão por trás e como eles estão mitigados, né? Mas tendo dito isso, é um instrumento que permite desbancarização, então essa é uma das razões porque ele cresce bastante, e de certa forma esses securitizáveis, quando a gente olha os Estados Unidos, também é um mercado que cresceu muito e segue crescendo nessa tese da desbancarização, né? Então você pega direto o investidor comprando esse crédito, muitas vezes pulverizado, às vezes um pouco menos pulverizado, sem você precisar ter o banco no meio, porque o processo normal seria qual? O investidor põe o dinheiro dele no banco, o banco vai lá e empresta esse crédito, né? Você tirando essa etapa, muitas vezes você consegue fazer uma operação que o risco-retorno é melhor para os envolvidos. E faz parte, essa é uma mudança que está acontecendo globalmente mesmo, os bancos estão direcionando mais para ser fee-based do que viver puramente de carteira de crédito, né? Existe todo um rebalanceamento de onde o crédito tem sido carregado no mundo de forma geral. Então, acho que a gente vai ver cada vez mais crescer esses produtos de securitização. O FDIC tem um valor adicional que é a transparência. Então, muitas vezes, quando você pega um CRI ou um CRA, né, alguma coisa que é uma carteira cedida para uma securitizadora, você não tem a divulgação dessa carteira da forma como você tem num FDIC, porque o FDIC você tem N relatórios que precisam ser dados, né? Então, ele tem esse fator adicional da transparência por ser um fundo, no fim, né? Então, no Brasil, em particular, a gente tem uma regulação que requer bastante transparência no que diz respeito a fundos. Então, é um produto que a gente gosta bastante. A gente, inclusive, tem uma divisão da nossa mesa crédito que é focada em estruturados, né? É uma mesa mais voltada para high yield e produtos estruturados, que é onde geralmente a gente encontra esse melhor risco-retorno quando você quer colocar um pouco mais de risco na carteira. Na nossa opinião, os FDICs geralmente entregam melhor um risco-retorno do que o corporativo high yield. Só para ter uma ideia, quanto assim, mais ou menos, em comparação ao... Hoje, a gente, inclusive, chamava high yield e virou mid yield, né, os produtos novos, né? O lá atrás, que era high yield, ok, tem aquela carteira lá. Hoje em dia, a gente está falando mais de um CDI mais 3, 3,5, talvez 4, a carteira bruta, né? Entregando ali líquido para o cliente, talvez por volta de CDI mais 2. Que esse também é o universo que a gente sente uma precificação mais correta. Você tem créditos de CDI mais 7 no mercado. No geral, quando a gente olha
não parece um risco-retorno que nos convence de que vale a pena. Deveria ser CDI mais 15 para compensar o risco. Então, às vezes, a gente tem um defeito que a gente tem muita gente que trabalhou em bancos de middle, né, que formam a nossa equipe hoje. E aí essas pessoas viram essas empresas tomando a CDI mais 8 com garantia, e aí vem para o mercado de capitais e quer tomar a CDI mais 6 sem garantia. É difícil, né? Você olha e fala, poxa, esse cara aqui, eu sei bem qual é o risco dele, né? Ele tá tentando convencer quem de que ele é melhor. Então, no geral, o FDIC entrega um retorno melhor. Esses FDICs que hoje a gente compra CDI mais 3,5, 4, 1 ano e meio, 2 atrás, a gente comprava CDI mais 5, 5,5, né? Então, teve uma compressão de spread também nesse universo dos estruturados já. E na sua visão, essa compressão ocorreu por conta de cenários adversos, macro, crédito mais acessível? Eu acho que essa compressão ocorreu principalmente por duas coisas: muita captação dos fundos de crédito privado. Então, mesmo os fundos high grade começaram a colocar mais rentabilidade para dentro usando FDICs. E agora, essa outra perna com os FDICs sendo oferecidos direto para a pessoa física, que tem menos ainda esse relativo, né? Porque quando eu olho um FDIC, eu sei que eu comprava esse FDIC a CDI mais 5,5. E agora ele tá 3,5, ok, o mercado fechou. Agora, para a pessoa física, se você mostrar CDI mais 2, ele não tem esse relativo de que esse negócio, na verdade, valia 5,5, não faz tanto tempo assim, né? Então, teve essa compressão adicional da oferta para a pessoa física. Normalmente, num momento de alta de juros, mas com um nível de estresse bem maior do que a gente está, né? Assim, no meu tempo de carreira, acho que eu vi 2 vezes só, né? Existiu um movimento de flight to quality, né? Então, a gente não chegou nesse momento, né? Assim, minha visão, você falou isso bem, né? Não estamos caminhando para o abismo, né? Não é a visão, e eu também acho que não. Tá? Mas a gente teve, no caso das debêntures, mais especificamente, 2 movimentos específicos com relação à liquidez. Né? Aí os fundos tinham que vender, aí marcava a cota, e foi um movimento que eu vejo que é semelhante, vamos dizer, a preparação do que a gente está montando agora, né? Muita gente entrando, redução de spread e provavelmente uma correção de posição menor em renda fixa na sequência. Uhum. Vocês estão vendo esse movimento também? Vocês estão olhando para isso? Acredito que sim, né? Porque você era, né, head de crédito privado antes, mas como é que vocês estão olhando para isso, né? Porque nesse movimento de booming, né, de crescimento na busca, principalmente no secundário, teve uma redução expressiva, né, especialmente nas debêntures. Vocês têm alguma visão a respeito disso? Vocês já estão olhando indícios de alguma coisa semelhante? Que teve 2 vezes recente, né? Mais recente foram 2 vezes, né? Eu lembro bem de final de 19, que foi logo que tinha tido aquele crescimento grande, com muitas gestoras menores, inclusive no mercado, né? Usando de plataformas para captar. Né? 0 dias fundos muito curtos. E o CDI lá embaixo, né? Então isso faz muita diferença. O nível da Selic faz muita diferença, porque nada, todo dia você está ali acruando esse carrego, né? Então, às vezes você tem um impacto negativo. Parece que não aconteceu nenhum evento... Claro que não aconteceu nenhum evento de crédito nível Americanas esse ano, mas a gente teve remarcações muito importantes de crédito esse ano no mercado, né? Por que não se tem tanto essa sensação? Porque um dia que essa cota tome para baixo ali da remarcação, dali para frente ela vai acruando o CDI. Se nada mais der errado, né? E assumindo que nem precisa ter ganho de mercado, mas ela tá acruando aquele CDI mais o spread. E o CDI tá tão alto que ele realmente... ele tira esse impacto do para baixo da cota. Ele recompõe a cota muito bem. Quando você vê no final do mês, a sua rentabilidade nominal foi bem ok até, né? Então não cria esse pânico. Quando você tá numa Selic de 2, você não tem isso. Um para trás que você toma na sua cota, nossa, até você recuperar isso daí foram 3 meses. Essa paciência o investidor não tem, né? Então lá em 2019 teve isso, por algum início de resgates, fundos precisaram vender crédito, e o impacto da marcação dessa venda de crédito, que foi uma abertura de spread, gerou esse movimento que se autoalimentava, né? Porque o CDI não compensava. Então, aquele CDI baixinho até se recuperar o que tinha sido a marcação, foi uma saída grande de recurso rápido. Depois a gente teve Covid, né? Então, março 20, que foi outro evento importante, e Americanas ali, começo de 23.
quais as mudanças de mercado que eu acho que hoje dão um pouco mais de conforto pra gente? Hoje você tem muito mais players olhando crédito privado, né? Até 2019, até 20, você não tinha outros gestores querendo saber de crédito privado, né? Eu que tô nessa indústria desde sempre, a gente era o patinho feio disparado, ninguém queria saber de crédito, todo mundo assumia que crédito era um negócio que não tinha graça nenhuma. Binário, não tinha mercado secundário, tudo era hold to maturity, então você comprava a debenture hoje, ficava ali guardadinho com ela, esperava ela vencer, todo mundo falava, gente, que mercado é esse? Negócio sem graça, só tem empresa boa, tal, que gestão mais sem graça. Então eu vivi para ver o crédito sair do negócio que ninguém dava o menor valor, todo mundo só queria ser gestor de equity, analista de equities, para ver o crédito. Hoje, de fato, a gente recebe estagiários interessados em ir para a mesa crédito, né? Que, imagina, não existia isso. Você roubava o cara da renda variável, né? Você falava, eu sei que você quer ir para equity, mas a vaga tá no crédito, então vem aqui, né? Então, outros gestores começaram a olhar, principalmente em 2020, quando a gente teve casos de empresas excelentes pagando CDI mais 3, o cara do multimercado abriu o olho e falou, pô, CDI mais 3, eu quero esse negócio. Esse spread vai fechar, as tesourarias entrando, né? Então, na época, saiu uma regulação para as tesourarias também poderem participar desse secundário. Isso trouxe outro corpo para o mercado. Então, hoje, mesmo que você tenha um volume de resgates nos fundos, você tem outras partes que podem entrar comprando. Não estou dizendo que não vai ter impacto nos spreads, né? Vai ter, até porque o nível de spread que precisa atingir, até uma tesouraria ter interesse em entrar, ele é razoavelmente diferente do spread que existe hoje, né? Para um fundo multimercado querer entrar também, provavelmente é razoavelmente acima do que, porque a meta do fundo multimercado é diferente da meta do fundo de crédito, né? Então ele precisa que tenha mais spread para entregar, para ele poder estar interessado em comprar. Mas chega um nível que você acha um comprador, né? Lá em 2019, quando a gente teve o primeiro problema, não tinha, era só fundo de crédito que comprava e vendia, todos estavam tendo resgate, não tinha ninguém para comprar e todo mundo querendo vender, então era realmente uma situação bem preocupante, né? Então acho que hoje você tem uma dinâmica de mercado diferente, você tem outras partes para dar saída num evento de venda, embora isso vá acontecer depois de algum estresse ali no spread. A gente acompanha muito de perto, porque esse é o movimento que a gente enxerga com chance de trazer alguma reprecificação para o mercado, se a gente for pensar num médio prazo não tão longo, assim, 18 meses, eu acho que o que pode trazer reprecificação para spread de crédito é isso, ter resgate, né? Então a gente está acompanhando muito de perto mesmo, tentar antecipar um pouco dessa formação de caixa, porque uma característica da gestão de crédito é que a gente não consegue ficar vendido em crédito, né? Então, por mais que eu ache que o spread de crédito está baixo, eu não consigo ficar vendido, que é a posição que eu ganho dinheiro se eu tiver certo e esse spread abrir, né? O que eu consigo é ficar com mais caixa no meu fundo. Mas isso é muito mais limitado do que eu conseguir ficar vendido, né? Eu reduzo o impacto negativo, mas eu não consigo converter isso num impacto positivo para o fundo, né? Então, essa é uma discussão que tem acontecido, inclusive no mercado de crédito, né? Da gente ter instrumentos para fazer o short no crédito. Eu acho que vai ser excelente se passar a ter isso. Outro salto que a gente dá na gestão de crédito privado. Mas a gente tem olhado, tem acompanhado, por enquanto, nenhuma pista de que isso vai mudar. Eu tive, e você também, teve uma aula aqui do mercado de crédito, eu que não estou tão assim adentrado, né, na questão de FDICs também. Ribeiro já captou quase tudo, mas eu tive uma verdadeira aula aqui, e olhando assim, em termos de oportunidades que vocês olham, a gente navegou bastante, né, em FDIC, né, vocês navegaram bastante no mercado de crédito, a gente falou de FI, falou de FIAGRO, falou dos FDICs, que também tem os FDICs infras. Você vê alguma vertical, assim, que possa continuar surfando bem, assim, pode ser dentro do cenário de crédito, com uma vantagem em cima de outros tipos de produto? Eu sei que tem multimercado, mas assim, falando dos produtos que estão listados, que vocês estão ali olhando em termos de mais oportunidade nesse tipo de alocação, talvez menos em outra? A gente tem, pegando o gancho do imobiliário, a gente veio ao longo do ano aumentando alocações em fundo de tijolo, porque é onde a gente enxerga
uma grande chance de reprecificação quando tiver realmente uma queda mais abrupta de taxa de juros. É onde a gente viu também maiores impactos dessa marcação, desse mercado secundário, né? Porém, nos últimos meses, como a volatilidade tem aumentado, tanto nessa ponta regulatória, né, que a CMP trouxe várias incertezas a respeito do que continua isento, o que não vai ficar, até que ponto isso pode ser estendido, e toda essa negociação vai ser uma negociação de muito ruído, a gente viu do IOF agora, né, vai para um lado, vem para o outro, morreu, apaziguou, não, tá tudo combinado, tá combinado, mas não era o que eu tinha ouvido. O passado é incerto. Então, essa combinação dessa volatilidade regulatória com volatilidade macro mesmo, principalmente por essas questões políticas, Trump, taxa no Brasil, a gente preferiu voltar a alocação um pouco mais para os fundos de CRI, diminuir um pouquinho a de tijolo no relativo, especialmente porque o CRI também, a MP da forma como está hoje, o CRI hoje é isento, né? Então ganhou o carimbinho lá, é isento forever. Então a gente está com esse fundo um pouco mais alocado aí nos CRIs hoje. A gente apelidou de os abençoados. Ah, um ótimo apelido. Os fundos e os CRIs, todos as cotas abençoadas, você é para si. Então, do ponto de vista de alocação, isso. Eu acho que o cenário que a gente enxerga para frente é realmente um cenário que, ao que tudo indica, os ativos de risco vão ter grandes chances de performar bem, né? Então, como já vieram performando um pouco esse ano, a gente tem essa questão toda de fluxo global, a quantidade de fluxo que estava totalmente focada em ir para os Estados Unidos e com todo esse ruído lá, tem começado a se distribuir globalmente. O enfraquecimento do dólar faz com que os gestores globais também comecem a olhar outras moedas nas quais eles querem estar. Tudo isso tem distribuído fluxo, tem vindo fluxo para o Brasil, e não teria por que isso mudar, dado que a gente não está com nenhum sinal de que vão se desfazer tudo que foi feito nos Estados Unidos nos últimos meses, né? Então eu acho que esses fundos de mais risco de mercado e os fundos de ações tendem a ser fundos que vão ter uma boa performance assim que a gente conseguir também dar um respiro, né, dessa volatilidade toda. A própria eleição pode ser um trigger muito grande de destravamento de valor, né? Perfeito. Sobre essa questão de renda e valor, quando você cita tijolo e papel, a gente também no clube a gente tem a mesma visão, a gente tem 3 carteiras priorizando valor com a mais alocação em tijolo hoje, a mix que mistura 50-50 e a renda que vai ter mais papel. Quando eu pensei nessa estratégia ali em 2022, os primeiros meses foram desastrosos, assim, foi na direção contrária do que eu tinha pensado, mas à medida que os fundos ficaram muito depreciados, aí teve o movimento de 23 e 24, e no final do dia a carteira valor era que performa melhor, a mix está no meio e a renda um pouco mais abaixo. Então vai muito de encontro com o que a gente pensa também, mesmo assim na questão, quando você olha o FOF, ele tem uma questão de intercambiabilidade muito interessante para esse tipo de alocação. E olhando a MP, pelo que a gente vê, o FOF até poderia ser um pouco beneficiado por conta dessa isenção dentro da carteira na parte de renda fixa que você vem citando para ter uma melhor gestão de caixa, né, Ribeiro? E porque hoje você tem um caixa tributado e você pode ter um caixa não tributado, mas você vai ter os dividendos tributados. Essa questão de MP para fundo listado, acho que ainda tem muito pano para manga para o investidor tomar alguma decisão, e é mais aquilo do educacional que você disse que tem que sempre ser feito, mas é difícil fazer um educacional com as coisas também mudando sempre o tempo todo. Olhando nesse espectro, assim, falando do mercado de crédito, como que é esse educacional? Que para mim, para vocês desce com água. Para mim é um pouco mais difícil esse entendimento, porque eu tô mais acostumado aqui com os listados e assim, a avaliação do crédito para mim é um pouco mais simples, mas vocês que estão na outra ponta, lidando direto com
poxa, com um devedor, vocês estão fazendo essas operações que você falou, uma perna aqui, outra ali e tal. Como que você enxerga essa questão de, poxa, na ponta real, como que isso pode ficar e como que o investidor, pessoa física do dia a dia, consegue se proteger e falar, bom, porque assim, no fim do dia, para fundo de CRI, na minha visão, você tem que ter a mão do gestor ali a todo momento, porque para o analista, a gente recomenda, desculpa alongar um pouco a pergunta, mas para fundos de CRI a gente tem mais ou menos uns 20 sobre recomendação, cada fundo tem uns 40, 50 papéis. É impossível entrar no detalhe, até mesmo porque nem dá. Com a ferramenta CR Data, a gente tem uma facilidade grande para poder ver no detalhe cada CRI. Mas mesmo assim, é complicado. Você tem um volume de dados que é absurdo e o investidor pessoa física comprando na ponta ali, poxa, um CRI separado, uma debenture separada, ele está correndo um risco que é absurdo na minha visão. Eu acho, assim, concordo totalmente com essa visão. Eu acho curioso que a gente contrata especialista para um monte de coisa na vida. E aí, na hora de cuidar do nosso dinheiro, você acha que você consegue fazer sozinho. Assim, coisas que existem faculdades para isso, né? Vamos lá, a gente estudou para fazer o que a gente faz, a gente lê o dia inteiro um monte de coisa, regulação, né? O Ribeiro escreveu um livro sobre mudança regulatória. Então, isso aqui é um negócio que é muito técnico. Eu acho que o investidor, ele tem que encontrar um assessor, uma fonte de informação que ele construa confiança, porque isso também é muito difícil. Esse alinhamento, ele é muito complexo, né? Eu acho que se pintou várias verdades de todo tipo sobre interesses cruzados, né? Eu trabalho numa instituição financeira e eu vejo tanto que a gente discute como levar para o cliente o que faz mais sentido para o cliente, mas construiu-se uma imagem ao longo do tempo de que não existe esse alinhamento. Então, as narrativas, elas vão poluindo muita coisa, né? E aí, muitas vezes, alguém que não tem essa pecha acaba de largada, o cliente confia mais nele e depois você ouve cada história que inclusive não se consegue nem processar se você acha que um assessor te indicou alguma coisa que não deveria, é super complexo, né? Então, eu acho que o principal é criar confiança, acho que isso vem com o tempo, encontrar uma fonte de informação que você vê essa consistência, né? Então, é o que você falou, tem uma carteira que é de menor risco, ela vai entregar uma rentabilidade menor, não tem milagre. Aí tem a de médio risco, tem a de alto risco. Vê se ao longo do tempo essa história tá casando, se agarra nisso aqui, porque você encontrou uma fonte confiável de informação, é o melhor que você pode ter. Porque você querer na física entender no detalhe esse tipo de coisa é muito complexo, né? Tem que ser alguém que te traga a informação até o nível de profundidade que você quer, porque você também não deve ficar no escuro, né? Mas é isso, o nível de profundidade que você precisa. Como quando você conversa com o seu médico. Quando você conversa com o seu médico, ele te dá um nível de informação que não é o que está na cabeça dele, certamente, né? Porque ele vê mais do que aquilo que ele te fala, espero eu, né? Ele te conta o que você precisa entender. Muitas vezes ele fala, não sei o que você tem. Faz esse exame, faz trocentos exames para depois ele vai ter mais informações e vai falar, não, com base nisso aqui, agora a gente vai investigar uma outra coisa. Exatamente, que também tem esse ponto, né? O quanto essa outra parte te conhece. E aí, quando você estava falando das carteiras, me lembrou uma coisa muito interessante, né? Porque eu acho que quando a gente pensa em finanças pessoais, tá tendo uma migração da forma de enxergar como deveria ser a carteira do investidor. Por muito tempo, a gente aqui do lado do nosso conhecimento técnico falava da carteira ótima, porque o Markowitz, e aí tem uma curva de risco e retorno que a diversificação te coloca num ponto ótimo, e a gente achava que a gente tinha a fórmula para o que o investidor precisava. E essa mentalidade, ela está mudando. Ela está mudando no seguinte sentido: a carteira que faz sentido para o investidor é a que deixa ele satisfeito. Né? E às vezes a carteira que deixa ele satisfeito, ela é subótima do nosso ponto de vista. Ela não é a carteira com o melhor risco-retorno. Você fala, você está aqui na carteira conservadora, você podia estar ganhando um pouquinho mais de retorno com cada unidade de risco que você está acrescentando, está te trazendo mais em retorno do que trouxe de risco.
Mas se ele vai sofrer na hora que essa cota for para baixo... Se ele não conseguir dormir, não resolveu, né? Não resolveu, a experiência dele tá ruim. Ou não acompanhar, né? Fazer o giro necessário, porque muitas vezes você tem alguns papéis ali, aí a execução demora, Nossa. A questão da análise dura um tempo, a execução é outra. É isso. Então, felizmente, eu acho que a indústria, o mercado financeiro está migrando para essa visão. A carteira que faz sentido para o cliente é a que vai deixar ele dormir bem. Tem gente que dorme bem com perda de 30%, entende que faz parte. Tem gente que vê ali 97% do CDI e já está preocupado. Então, é o cliente se conhecer, entender que não existe retorno adicional sem risco adicional e encontrar uma fonte confiável de informação que ajude na tomada de decisão, porque ele sozinho realmente ele não vai entender. É um universo muito grande de coisas. Você vê, a gente é especialista, né? O que vocês conhecem de imobiliário é muito mais do que o que eu conheço, porque é nichado, é um negócio que realmente... O ideal é você encontrar várias pessoas nichadas que vão te dar esse combo para você montar a carteira que faz mais sentido para você, né? Mas... sem dúvida esse desafio e tudo no Brasil comparado com o CDI, que é o cavalo que só anda para frente, né? Nunca anda para trás esse cavalo, não para. Então, além de tudo, a gente tem esse desafio, né? De não só a gente é comparado com toda a indústria, com todo mundo que faz uma carteira, no caso de vocês, a gente lá, todo mundo que tem uma cota de fundo. Eu falo, as pessoas deviam ter mais dó do gestor, porque pensa quem é o pobre coitado que todo dia alguém pega o seu trabalho e compara com todo mundo que tá fazendo o mesmo trabalho, né? A gente é coitado, cara. A gente todo dia ali comparando, só o cara ali deu uma cota melhor que a sua hoje, né? Que emprego que alguém faz isso, né? Chega pra você no final do dia e fala, sua cota foi a 13ª melhor aqui de 50. Não tem isso, né? Então a gente tem que ter um pouco de empatia com o gestor também. E a questão do perfil do investidor, eu acho que você comentou com muita propriedade, porque eu recebo alguns apontamentos de acidentes, falam, Danilo, esse dinheiro de rendimento é para compra de remédio, e aí você traz uma responsabilidade para você fala, poxa, beleza, eu poderia girar essa carteira todo mês, mas quem tá lá, o dentista, a pessoa que faz dezenas de outras coisas, as atividades do dia a dia, ela não vai acompanhar isso. E sabendo desse perfil, nós montamos vários perfis de investidores e com base nisso, cada um com a sua casinha vai fazendo as suas alocações. Poderia ter uma performance muito melhor, fazendo esse giro, sei lá, a gente gira, sei lá, 20%, 15% da carteira no ano. Se eu girasse 30%, 40%, com certeza eu teria um retorno melhor, mas eu tenho certeza que o acompanhamento, eu ia receber reclamações de questões de apuração de imposto, porque quando você faz um giro, talvez no prejuízo para realocar para uma outra posição que você vê no curto prazo mais vencedora, você tem que guardar aquele prejuízo, o investidor não está acostumado com isso, então... Até mesmo no mercado ocorrem várias movimentações de migração, aglutinação de fundos que geram essa demanda de eu tenho que enviar meu preço médio, eu tenho que verificar qual fundo que vai virar, e isso gera um trabalho grande para o investidor que está no dia a dia preocupado com o boleto, preocupado em melhorar o trabalho, em melhorar na profissão dele. Então essa parte dessa questão do perfil do investidor eu acho crucial. Aquele que tem aversão a risco, quer ir para cima e atrás, gosta de vol, né? Beleza, esse cara. Mas eu acho que na média, no geral, o investidor brasileiro ele é o que quer menos problema possível. E a gente tem uma questão de assessorias que também necessitam tracionar produtos para esse tipo de investidor. Então acho que a gente está vivendo um momento de aprendizado, de ver o que é perfil de investidor e o que é resultado dessa assessoria e desses bancos e como que isso, no fim do dia, melhora a carteira do investidor. E não só os bancos, os bancos digitais, quem trabalha com produto financeiro vai ter que aprender a lidar com isso, porque em outro caso, a gente vai criar uma geração com preconceito com as pessoas que querem ajudar a melhorar a carteira das pessoas. Sim.
É um ponto mesmo, acho que, porque o discurso da realidade, ele não é um discurso fácil de vender, é risco-retorno, né? Se alguém está vendendo um discurso fácil para você, alguma coisa que parece muito óbvia, é porque provavelmente estão deixando de te contar alguma parte, né? E aí com isso você vai criando várias histórias ruins que prejudicam mesmo a percepção de mercado, inclusive, né? Às vezes a pessoa acaba associando com um determinado produto condenando a indústria em toda, você fala. Exatamente, que é um pouco do que a gente está vendo com os próprios listados, né? Com essas ações terminadas em 11. Ana, a gente até ultrapassou um pouco do nosso tempo aqui, tá? Mas você viu, né? A conversa é boa, a gente nem percebe o tempo passando, né? Quando eu vi, falei, já passou 5, ai meu Deus. Mas vamos lá. Quer deixar algum recado final, né? Assim, pra gente terminar mais alto, né? Vamos assim, terminar por cima. Né? Uma mensagem positiva aí para os investidores, vai, dá uma chance pro mercado, vai, por favor. Não, acho que a mensagem, na verdade, ela é bem positiva. Hoje, a gente ainda tem no Brasil, em todos os segmentos que a gente olha, né? Quando a gente olha risco soberano, imobiliário, em alguns estruturados, tem muito ativo que, por causa de toda essa questão da volatilidade, do risco dos últimos anos, do nível alto de Selic, eles estão depreciados, né? Eles estão com um potencial de valorização, as ações, um potencial de valorização muito grande. Então, tem muita coisa pronta para ter valor destravado, para trazer resultados muito positivos. Então, acho que quando a gente olha para frente, é muito positivo sob vários pontos de vista para várias classes de ativo. Acho que para o investidor está mais complicado de escolher o que ele vai fazer, por isso, cada vez mais importante ter uma assessoria de confiança. Mas hoje ele tem um leque de opções que ele não tinha, né? Então, isso também é positivo. É uma questão dele aprender a lidar com isso. Então, eu acho que são mensagens bastante positivas. Querendo ou não, o investidor ele tá sim saindo ali da zona de conforto dele de um produto específico. Ele pode estar dando passos pequenos, ele não está indo muito longe daquele produto de conforto, mas ele está indo, né? Então, eu acho que é um caminho mesmo. E uma vez ouvindo um podcast que infelizmente eu não vou lembrar o nome da pessoa que estava gravando, mas ele é um autor que entrevistou muitos bilionários ao longo da vida toda, e aí ele escreveu um livro, que eu também não me lembro o nome, eu morro de ódio de mim mesmo, porque eu não lembro o nome desse livro, porque deve ser muito interessante. E no fim ele falou, a grande lição que fica desse livro mais importante do que você se preocupar em fazer o grande investimento que vai te dar aquele grande ganho, é você recorrentemente poupar recursos, né? E não ser negligente com esse recurso que você está poupando, deixar ele lá parado, sem fazer nada. Se você consistentemente guardar alguma coisa e buscar investir isso em algo só para, né, não ir perdendo valor ao longo do tempo, isso é o que ao longo do tempo vai te construir um colchão quando você precisar e para você ter o conforto. Não tem grande segredo, né? Então fica todo mundo atrás do qual é qual é a fórmula no mercado financeiro agora para eu ganhar muito dinheiro. Sai desse racional e foca na disciplina, na consistência, e descobrir qual é o seu perfil e o que você tolera, vai dar muito mais certo, né? E para finalizar, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, eu também não percebi que a gente tinha falado por tanto tempo, foi realmente muito gostoso aqui conversar com vocês. Show, Dan, manda aí, vai. Obrigado mesmo, agradecer a aula, né, e reforçar aqui, fazendo o gancho, que nós estamos num excelente momento de compra em ativos que você comentou depreciados, sem que o fundamento justifique. Por exemplo, os imóveis estão rodando, as carteiras do Clube FI estão disponíveis para você seguir, e nós sim batemos o CDI, já batemos o CDI do ano todo, aqui até no meio do ano. Então, o que tiver de CDI já, claro, se não tiver uma reviravolta, porque é renda variável, então a renda variável vai variar sim. As 3 carteiras estão disponíveis e também estamos com um relatório de fundos de infraestrutura para você
destravar aí o seu conhecimento, sair só dos FIIs e do Fiagro para você também aprender mais sobre os FDICs infras, dos FII infras, dos FIPs e ES também, que são classes de ativos, claro, FIPs e E mais para investidores qualificados, mas todas as outras classes você também consegue investir em bolsa de forma simples e diversificada. O link do relatório educacional está na descrição. E não só isso, eu vou pedir aqui pro time de edição colocar aqui o card aqui desse vídeo, que o Dan já fez um vídeo desse relatório, tá top, tá? Só clicar aqui, ó, que daí você vai ver esse vídeo. Agradecer muitíssimo, Ana, pela sua presença com a gente. Dan, valeu de novo a parceria, tamo junto. Gente, muito obrigado, um ótimo final de semana pra vocês. Semana que vem tem mais. E a gente tá nesse nível, assim, só conversa massa, tá? Semana que vem a gente se vê, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.